Parece muito razoável a nossa ideia de fazer algo quanto ao medo. É por isso que a pergunta é: o que fazer quanto ao medo? Ou o medo, o que fazer? Para a maioria de nós, porque nós fomos educados assim, porque nós fomos ensinados assim, um problema precisa ser enfrentado para ser resolvido. Eu quero com você aqui ter uma nova aproximação desta questão de como lidar com problemas deste tipo. Quando você tem um problema de matemática, você precisa resolver o problema. Você precisa encontrar o X da questão. Quando você tem um problema de mecânica, porque o seu carro deu uma pane, é um problema ligado à mecânica do automóvel. Então você traz um mecânico e ele vai consertar o seu carro, vai resolver aquela pane. Mas quando estamos lidando com problemas internos, psicológicos, como lidar com estes problemas? Será que é resolvendo? Mas o que é resolver? Como podemos resolver a ansiedade, a depressão, o ciúme, a dor da solidão, a inveja, o medo? Como lidar com este problema? É buscando uma solução? E, de fato, existe uma solução? Qual é a solução? A real solução? Se é que ela existe. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre estes problemas ligados à pessoa, ao eu, a este mim. Primeiro, antes de tudo, o que é o eu? Se eu lhe peço uma definição sobre quem é você, sua definição será uma definição de palavras. Palavras são representações mentais que você tem e me apresenta. São representações mentais que você tem sobre quem é você. Então, quando eu lhe pergunto quem é você, toda descrição que você tem é somente uma imagem. Portanto, você, para si mesmo, é uma imagem que você me descreve. Não há uma separação entre você e a autoimagem que o pensamento em você construiu. Aqui nós estamos investigando a verdade sobre os problemas, assim como a verdade sobre o eu. Qual é a verdade sobre este mim? Sobre este eu? Qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre aquele problema, que é o medo? Há uma diferença entre a compreensão da verdade, do problema, para a solução do problema. Quando você soluciona um problema de matemática, ele foi resolvido. Quando você soluciona um problema no automóvel,
aquele problema mecânico foi resolvido. No entanto, quando você soluciona um problema de medo, olhe de perto, ele de fato não foi resolvido. Houve uma solução? Em geral, a nossa inclinação é de busca de solução. Quando sentimos raiva, queremos ver aquela raiva solucionada. Quando sentimos medo, queremos ver aquele medo solucionado. Quando estamos tristes, queremos ver aquilo solucionado. E o que fazemos é irmos em direção à busca para a solução do problema. Aqui estamos com você, investigando a verdade sobre o medo, a verdade sobre a inveja, sobre o ciúme, sobre a raiva, para uma compreensão do problema e não para a solução. Porque nenhuma solução, de fato, resolve a questão do medo. Não resolve porque o medo volta a acontecer. Se você não tem medo agora e ele aparece, e você vai em busca de uma solução, você não encontra o final para esta psicológica condição do medo. Você encontra, nesta busca de solução, um alívio, um afastamento temporário do medo. Em geral, nós chamamos de solução para o problema quando estamos livres temporariamente dele. No entanto, ele volta. A presença do ciúme é algo que você pode encontrar uma solução, mas não se resolve. Se não é de uma coisa, é de uma outra coisa que você tem ciúmes. Enquanto houver este modelo psicológico de presença do eu dentro de cada um de nós, estes estados internos de desordem, de conflito, de sofrimento, de problema, continuará presente. Mesmo que temporariamente nós consigamos nos livrar, que é o que nós temos feito, nós confundimos este afastamento temporário da dor, do ciúme, da raiva, do medo, da própria dor da solidão. Nós confundimos o afastamento temporário desta dor com o fim desta condição. Assim, em geral, nós temos dois comportamentos quando nos deparamos com problemas de ordem interna, de ordem psicológica, presente nesta autoimagem, que é este mim, que é este eu. Ou nós vamos em busca de uma solução rápida e imediata para esta questão, ou nós escapamos, ou nós fugimos, ou procuramos uma solução. Mas a procura da solução, em geral, é algo que também irá se mostrar ou se manter oculta
de uma forma inconsciente em nós, ainda como um escape. Nós não sabemos lidar com o momento presente. É o que explica o fato de não sabermos lidar com o problema. Então nós escapamos. Por isso nós criamos a ideia do futuro para nos livrarmos daquilo que está aqui. Há um princípio em cada um de nós, neste modelo psicológico, desta existência do eu, nesta autoimagem, e o modelo é de dualidade, é de separação. Nós não sabemos lidar com a vida neste momento, como ela acontece. Nós projetamos sobre ela a ideia, a partir do pensamento, sobre o que ela deveria ser. Portanto, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Já que o próprio pensamento nos impede de lidar com o conflito, com o sofrimento, com o problema. O pensamento em nós é um elemento que vem do passado. E ele está sempre fazendo leituras daquilo que está se mostrando aqui neste momento. É a forma como nós nos aproximamos do momento presente. Quando uma dor está presente, ela é emocional, ela é a nível de sentimentos, ou ela é a nível de sensações. Quando a dor está presente, ela é algo desagradável, ela é ruim. O elemento pensamento presente, ao se deparar com esta experiência, ele olha a partir da sua visão particular, que é a visão do pensador, do experimentador. Este é o princípio da dualidade, presente na mente, em cada um de nós. Este modelo de dualidade é algo presente nesta autoimagem, nesta representação mental que nós fazemos sobre quem nós somos. Nós queremos o prazer, mas não queremos a dor. Assim, ao nos depararmos com esta dor, a dor deste momento, nós queremos nos livrar. Nós não nos aproximamos daquilo que está aqui presente. Não nos aproximamos do que é. Porque nós trazemos do passado. É algo presente nesta autoimagem, neste sentido do eu. Esta dualidade. Não é o que está aqui que importa, e sim o que eu desejo, o que eu quero, o que eu busco. Então há uma rejeição entre o que é e o que deveria ser. O que deveria ser é algo que o pensamento projeta para o futuro, enquanto que o que é o que temos aqui, neste momento. Se a presença do momento revela tristeza, preocupação, raiva, medo, e ao nos depararmos com este momento, com a presença deste momento,
se há neste instante uma rejeição, há uma separação entre o que é e o que deveria ser. Quando você está com raiva, observe, a sua raiva é uma raiva presente em razão de uma imagem que o pensamento está trazendo do passado, de alguém que lhe contrariou, que lhe revoltou, que lhe frustrou, que contrariou seus desejos, que lhe rejeitou. Então, neste momento, surge um sentimento de raiva. Mas, de imediato, um pensamento surge para fazer algo contra esta condição. Nós queremos nos libertar da raiva. Porque é um estado ruim, desagradável. Nós não sabemos lidar com o momento presente, com a presença deste momento, sem o pensamento. E quando o pensamento chega, ele chega criando uma ideia do que deveria ser. Por que fulano me contrariou? Por que ele fez isso comigo? Por que ele não me entende? Por que ele não me aceita? E por aí vai. Então, a presença da raiva é, na realidade, a presença de um estado de sentimento, de emoção, presente em razão do próprio pensamento. O fato de querer rejeitar aquilo que aqui está presente, porque é o que está presente sendo o que é, a partir do que deveria ser, do que poderia ter sido, de como seria, que é, na verdade, algo que o pensamento traz, reparem, é algo que alimenta esta condição de raiva. Então, o que nós procuramos é, na verdade, nos livrar do problema, porque o eu, a autoimagem, rejeita esta lembrança, esta memória, este sentimento, esta emoção. Nós não nos aproximamos para compreender o que está acontecendo. Então podemos ter um alívio temporário desta raiva ou deste medo através de algum expediente de fuga, de escape temporário. No entanto, vamos manter a continuidade do problema, porque estamos mantendo a continuidade da própria autoimagem. Se o medo está presente, não há uma compreensão do medo. Se a tristeza está presente, não há uma compreensão da tristeza. Se a raiva está presente, não existe esta compreensão. Porque o elemento que se separa do próprio estado é este eu, é esta autoimagem. Nesta separação, nós temos este princípio da dualidade. É aquilo que nós compreendemos por mente em nós, por consciência em nós, a presença desta pessoa. A imagem que você tem sobre o outro, que lhe contrariou, que lhe revoltou, ou que lhe assustou, que lhe causou medo, é algo presente nesta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre quem é você.
Esse estado está presente em razão da presença do passado em você, que não terminou, que não se dissolveu, que não desapareceu. Todo e qualquer movimento para escapar desta condição ou para se livrar a partir de uma suposta solução não resolve. Aquilo que de fato põe fim ao medo, põe fim à raiva, põe fim a este ou aquele estado é a compreensão. Assim, quando você pergunta o que fazer, tome ciência daquilo que está presente. Tomar ciência é olhar para este movimento. O olhar, o perceber, traz a clareza de que estamos diante de uma mente que se move dentro de um princípio de separação. Aquilo que a mente não quer, ela rejeita. Aquilo que ela quer, ela deseja. Ela é sempre a presença desta dualidade naquilo que ela rejeita e naquilo que ela deseja. Este é o padrão do comportamento da autoimagem, desta ego-identidade. Portanto, a verdade da libertação do problema, do fim para o problema, consiste em um olhar sem interferir. A presença deste observar sem este observador. Deste perceber sem o percebedor. Deste ficar ciente sem qualquer envolvimento com aquele estado. Assim, eliminamos a ilusão da separação entre o que é e o que deveria ser, entre o pensador tendo pensamentos. É a ilusão de um pensador tendo pensamentos que sustenta esta dualidade, que sustenta este problema. Assim são todos os problemas de ordem interna, psicológica, nesta autoimagem. É algo que sempre se mostra presente, em razão do fato da própria presença do eu, do ego. Podemos eliminar das nossas vidas a ilusão desta dualidade, que é a presença do pensamento sendo sustentada por um pensador que não quer, que rejeita, que não gosta, que quer se livrar. Podemos eliminar esta dualidade, assim eliminamos o problema. Será possível uma vida livre do medo, assim como do ciúme, da raiva? Uma vida livre de preocupações é naturalmente uma vida livre de pensamentos. Porque é o elemento pensamento, reparem, é a presença do pensamento que sustenta esta condição. Portanto, a pergunta é: o que é o pensamento? O pensamento é o elemento que traz do passado a ideia do que não deveria ser. Primeiro, o pensamento traz o problema, quando ele traz a lembrança de uma autoimagem que foi ferida, magoada, ofendida. A presença do ego ofendido
A presença do ego ferido é a autoimagem tendo uma lembrança dela mesma. Portanto, a primeira coisa aqui é que o pensamento traz o problema. Depois ele quer se livrar do problema. Está dentro do jogo desta dualidade do próprio eu, da própria autoimagem, do próprio ego. É exatamente assim que estamos funcionando. Portanto, descobrir a vida acontecendo sem o pensamento é lidar com a experiência do momento presente sem o passado. Podemos viver de tal forma sem sustentar qualquer memória, lembrança, ideia, pensamento psicológico em nós mesmos. Assim nos livramos desta autoimagem. E sem a presença desta autoimagem, estamos livres do pensador, do experimentador e, portanto, desta dualidade. É o que estamos vendo aqui com você. A possibilidade da realização desta qualidade de vida livre deste pensador, deste experimentador. Nós precisamos descobrir na vida o que é este sentir, o que é esta ação e o que é este pensar. Sem o eu e, portanto, sem o pensador, sem o experimentador, sem o pensamento, podemos atender a vida. Será possível atender a vida como ela acontece, dando uma resposta para este momento, sem a presença deste modelo de condição psicológica, de pensamento que traz do passado estas lembranças? Este é o contato com o pensar. Sem o pensador, este é o contato com a ação, livre do pensamento. Podemos ter um contato com o sentir sem a autoimagem envolvida neste sentir? Então não existe este padrão de comportamento onde o sentido do eu está sempre defendendo esta ideia que ele tem sobre ele mesmo? Então descobrimos na vida uma qualidade de sentir onde o sentido deste eu que se separa não está mais presente. Aqui estamos lhe convidando para uma resposta para o momento presente, a partir de uma ação livre do eu, a partir de um sentir livre deste experimentador e a partir de um pensar livre do modelo conhecido do pensamento. A presença da inteligência é a liberdade de lidar com o momento presente de uma forma sábia, lúcida, real e, portanto, livre do passado. Olhar para a vida neste instante, para a ciência da realidade que está presente aqui e agora, sem o modelo do pensamento, é estar diante do desconhecido, daquilo que está presente, que é indescritível, que é a presença da realidade divina, que é a presença de Deus. O nosso encontro com este momento, sem esta autoimagem, é a vida se revelando.
É a vida em seu mistério, em sua presença indescritível se mostrando, como a própria presença do amor, da felicidade. Esta é a verdade do seu ser. Esta é a verdade divina. O nosso natural estado de ser. Neste estado, aquilo que está presente é algo além de tudo aquilo que nós conhecemos. O que temos colocado aqui é que estamos trabalhando com você, apontando para um estado além de todos os estados. Você, em seu natural estado de ser, é a realidade da vida, é a realidade divina, é a presença do amor, é a presença da verdade. É algo que se revela neste natural estado de meditação, quando não há mais esta ilusão. A ilusão da autoimagem com os seus problemas. Nós estamos juntos, trabalhando aqui com você, nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. São encontros online. Quero deixar aqui um convite para você. Nós temos aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para você participar destes encontros online. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós precisamos saber, na vida, qual é o lugar real do pensamento. Que lugar real o pensamento deve ter? De outra forma, estaremos sempre sendo vítimas desta psicológica condição, que é a condição desse movimento do pensamento, se processando de uma forma inconsciente, mecânica, automática em cada um de nós.